Romanos capítulo 4, versículo 17 a 21. Está escrito, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Deus está falando aqui de Abraão. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quem pode dizer amém? Diga assim: a promessa de Deus depende da fé. Aleluia. Vamos recitar outra vez: a promessa de Deus depende da fé. Vamos lá. A promessa de Deus depende da fé. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, desde o nosso pai Abraão até o tempo presente, a pessoa é aceita por Deus por causa da fé. O que faz Deus aceitar você, o que faz Deus nos aceitar é a nossa fé. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, do livro de Romanos, da epístola, acompanhe a leitura silenciosamente e veja o que diz a Bíblia. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, salvação. Então, desde os tempos mais antigos, mesmo no Antigo Testamento, quando ainda não tinha havido a inauguração da nova aliança feita no sangue de Cristo, Deus vem aceitando os homens, as mulheres, por causa da fé. Em Atos, no capítulo 8, versículo 36 e 37, eu gostaria que um dos irmãos aqui do púlpito lesse em um dos microfones. Atos 8, 36 e 37. Ouça o que diz a Bíblia. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Está vendo aqui o episódio de Filipe e o eunuco etíope. E enquanto Filipe evangelizava, e ele passava a crer no Evangelho, a Bíblia diz que eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e aquele que estava sendo evangelizado disse: eis aqui água,
quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Se você tiver fé, de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, fica claro que nós somos ou fomos aceitos por Deus, não pelas nossas obras, não é? Porque pelas nossas obras, ninguém seria aceito por Deus. Porque se a pessoa fosse aceita por Deus pelas obras, ele tinha de que se gloriar e dizer assim: Deus me aceitou porque eu fazia isso, faço isso, faço isso, faço isso. Não, mas a Bíblia diz que, na verdade, Deus olhou do céu para a terra e ele não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu falei aqui que a promessa de Deus depende da fé. Tudo depende da fé. Por essa razão, quem tem promessa de Deus precisa saber que a promessa de Deus depende da fé. Quem tem promessa de Deus aqui? Olha aí. Então, quem tem promessa de Deus precisa saber que a promessa de Deus depende da fé. Precisa saber disso aí. Em Efésios, por exemplo, capítulo 2, 8 e 9, eu quero que outro irmão do púlpito leia por gentileza. Efésios 2, 8 e 9, e veja que a promessa de Deus, ela depende da fé. Sem fé é impossível agradá-lo, não é? Efésios 2, 8 e 9. Quem pode ler aqui dos irmãos? O senhor pode? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Porque pela graça, o favor imerecido, sois salvos por meio da fé. A salvação, para receber, dependeu da fé. Você ouviu a mensagem do Evangelho que foi pregada? Você ouviu o ensinamento da palavra de Deus? E foi ensinado a você que você só poderia chegar a Deus através de Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador. Aí você creu, você acreditou na mensagem e você se entregou para Jesus. E hoje você está aqui dando glória e exaltando o nome dele. Então, aos Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, o favor, por meio da fé. E o favor não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a promessa da salvação das nossas almas, vocês sabem que ela surgiu desde a queda do homem. Depois que o homem caiu no jardim do Éden, Adão e Eva, a promessa está lá. Não é verdade? Em Gênesis 3, 15, está a promessa. Mesmo que Gênesis 3 fala da queda do homem, mas também fala da restauração por meio da semente da mulher. Agora, para poder a gente desfrutar dessa salvação, a gente precisa crer. E a salvação é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Então aqui em João 3:16 tem um texto que é muito conhecido, e a gente conhece esse texto de memória, que diz assim, diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
Diga: quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dar glória a Deus? Então, aleluia. Quem tem promessa de Deus precisa saber que a promessa de Deus depende da fé. Aleluia. As promessas de Deus são para as pessoas que creem, como Abraão. Promessa de Deus, irmão, é para a vida de quem crê. Deus pode fazer até uma promessa para alguém, mas se a pessoa não crê, ela não vai receber, porque tudo depende da sua fé. Fé em Deus e fé no que Ele falou. Glória ao nome do Senhor. É por isso que de tempos em tempos Deus, Ele renova as suas promessas na nossa vida, porque Ele sabe que com o passar do tempo vem um desgaste, muitas vezes, da fé e da esperança, e a gente precisa receber de tempos em tempos a renovação da promessa. E esta noite Deus trouxe você aqui para lhe dizer que Ele hoje está renovando as promessas que Ele fez na sua vida. Hoje é dia de renovação, glória a Deus. Deus renova a promessa na sua vida. Você que tem dito: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Deus renova a promessa hoje, aqui e agora. Creia e dê glória a Deus. Então, esse texto fala do como Abraão creu na promessa de Deus. E vamos observar como Abraão creu. E o versículo 18, ele diz o seguinte, o versículo 18: o qual, falando de Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, pai das nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ouça bem, não basta Deus prometer, não basta Deus falar, é preciso você crer. Não, mas Deus me prometeu, mas você crê? Veja, o texto diz: o qual em esperança creu contra a esperança. Essa é a parte humana, é a parte do sujeito passivo da promessa. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Foi dito: assim será a tua semente. Se você puder contar as estrelas do céu, aleluia, então você vai saber quanto será a tua semente. Então, a Bíblia diz como Abraão creu. Abraão, ele creu em esperança, creu contra a esperança. Aleluia. O que isso quer dizer? Quer dizer que Abraão, ele teve fé, ele teve esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Ele acreditou, ele confiou em Deus, aleluia, mesmo em um momento, em uma situação, em um acontecimento que não havia motivo para ter esperança, glória a Deus. Isso é crer contra a esperança. Mas Abraão, ele creu. Então você tem promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus, e você deseja que essa promessa se realize. Mas quando você olha o panorama, quando você olha o ambiente, quando você olha as circunstâncias que você está passando, você pode ficar olhando e pensar: mas como é que isso vai acontecer? Não é assim? Não há
como isso acontecer. Eu não vejo uma possibilidade, não é verdade? Mas é aí onde o milagre de Deus acontece. É aí onde Deus, ele aparece, glória a Deus. Então Abraão, ele teve esperança em um momento que não havia nenhum motivo para ter esperança. E isso é crer contra a esperança. Então você tem promessa de Deus e você não vê como isso pode acontecer. Então levante a sua cabeça e creia, 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 creia contra a esperança, que aquele que te prometeu, ele fará conforme ele falou. Aleluia! Abraão teve esperança mesmo quando não havia razão para ter esperança, e você também precisa ter esperança, glória a Deus, aleluia, porque quando Deus fala, Ele realiza aquilo que Ele falou. Nada impede do nosso Deus Jeová, Ele operar na vida de alguém aquilo que Ele prometeu. Ele só não vai operar se você não crer. Mas se você crê, Ele é o mesmo que ainda para o sol. Ele é o mesmo que ainda abre o mar vermelho. Ele é ainda que é capaz de voltar o tempo no relógio de Acais. Ele é o mesmo. Agora você precisa crer. Aleluia. Crê como Abraão. Aleluia. O versículo 19 e o versículo 20 diz, falando como Abraão creu. Em primeiro lugar, Abraão creu, ele teve esperança em um momento que não havia motivo para ter esperança, mas ele teve. Isso é fé. E o versículo 19 e 20 diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Veja, eu falei que Abraão, ele teve esperança, mesmo em um momento quando não havia motivo, nem razão para ter esperança. Qual era o motivo e a razão para não ter esperança? Foi porque Deus falou com Abraão e disse que ia dar um filho a ele, e que esse filho ia nascer da sua esposa, de Sara. Mas Abraão, ele tinha quase 100 anos, entende? Ele tinha quase 100 anos e ele viu que o seu corpo estava amortecido. Ele viu que o seu corpo estava morto e também viu que Sara não podia ter filho. Então Deus se apresenta na vida de um homem cujo corpo já está morto para uma fecundação, e uma esposa que já não tinha mais os seus costumes, né, de mulher. Aí Deus se apresenta e diz, eu vou te dar um filho. Aí ele diz, só se a herança, ele pensa depois, for do Damasceno Eleazar, ou seja, quem sabe será um filho de criação. Não, é um filho que vai sair de dentro de você, é um filho que vai sair de dentro de vocês. Eu vou dar um filho, glória ao nome do Senhor. Receba a palavra e dê glória. Eu vou dar. Deixa Deus aparecer na tua vida, irmão. Irmã, deixa Deus aparecer na tua vida. Aleluia. A promessa de Deus, ela é contraditória. Muitas vezes ela contradiz a própria lógica da vida. Mas Deus é assim. Ele tanto trabalha na lógica como trabalha fora de lógica. Glória ao nome do Senhor. Para Deus tudo é a mesma coisa. Noite e dia é a mesma coisa para Deus. Ele não tem dificuldade para operar a sua promessa na vida de nenhum de nós. Ele não tem. Agora você precisa ter fé. Você precisa crer. Abraão tinha quase 100 anos. Aleluia. Viu o seu corpo que estava morto. Aleluia. E Sara não podia ter filhos. E o texto diz que Sara
ela teve incredulidade quando ela soube da promessa, não é? Ela vendo a idade dela e vendo a idade de Abraão, ela não teve fé. Mas Abraão, ele teve fé, aleluia. Mas é importante é que ele não deu atenção a nada disso, glória a Deus. É isso que muitas vezes o diabo, ele faz na vida da gente. Quando Deus faz a promessa, aí ele começa a mostrar o cenário e dizer, mas como isso vai acontecer? Isso não tem como acontecer, não é verdade? Então, muitas vezes a gente dá atenção àquelas partes negativas, a gente fica dando atenção, mas a Bíblia diz, aleluia, que Abraão, na verdade, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o próprio corpo já amortecido, ele não deu atenção, irmão, às dificuldades, glória a Deus, e você não pode dar atenção às dificuldades, aleluia, e você não pode ficar olhando para a dificuldade, você tem que olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé, aleluia. Ele não deu atenção a nada disso, glória ao nome do Senhor. Sim, pelo contrário, ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus, amém? Aleluia. Por isso que a Assembleia de Deus é uma igreja abençoada, é uma igreja que prospera, é uma igreja que, apesar das dificuldades, Deus tem um negócio estreito com a Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque é uma igreja que o povo abre a boca e dá glória ao nome de Jesus, irmão. Todo crente que abre a boca, solta a língua e dá glória ao nome de Jesus, ele é um crente que é fortalecido na fé, aleluia. Quando a dúvida queria tomar conta de Abraão, ele dizia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aqui, dê glória a ele, fortaleça a sua fé. Dê glória a Deus, aleluia. Ele não deu atenção, aleluia. Ele não dava atenção, aleluia. Ele não filmava, glória a Deus, aquilo que era negativo e que poderia acontecer um fracasso em relação à promessa de Deus. Pelo contrário, aleluia, ele fortalecia a sua fé, aleluia. Ele fortaleceu a sua fé, dando glória ao nome de Jesus. E isso é uma palavra muito poderosa, não é? Mas veja, ele não duvidou da promessa, aleluia. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, aleluia. Há muitos irmãos na igreja e pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, porque elas não conseguem dar glória a Deus, sabe? É uma dificuldade para abrir a boca e dar glória ao nome de Jesus, irmão, que muitas vezes a pessoa que estiver pregando como for, estiver ensinando, é preciso usar um pé de cabra para aquele camarada, aquela pessoa dar glória ao nome de Jesus, não é? Só quem não quer que uma pessoa dê glória a Deus é Satanás, porque ele quer a glória para ele. Mas Satanás aqui dentro dessa igreja, ele não tem vez não, glória ao nome do Senhor. Se ele estiver pensando em fazer algum movimento, ele arrume as malinhas dele e vai embora. Quem tem promessa de Deus aqui? Tem promessa de Deus, aleluia, Manaia Súria. Renove a sua esperança na promessa de Deus, o que Ele falou contigo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 1 mês atrás. Ele manda eu te dizer, meu servo e minha serva está de pé, eu não sou homem para mentir, aleluia. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Abre bem a tua boca. Deus quer encher você hoje à noite aqui. Quemei a Rebanabaxaia. Quem crê que o nosso Deus é o Deus do impossível? Era impossível para Abraão, era impossível para Sara eles geraram um filho, glória a Deus. Mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Não está escrito? Poderia surgir uma nação em um dia? Pode uma nação em um dia surgir um povo? Está escrito na palavra de Deus. A profecia, como todos sabem, para Israel, quando foi decretado nação, na ONU, e foi um cumprimento. Em um dia surgiu uma nação. Aleluia. Então nosso Deus é assim, irmão. Aleluia. O que Ele faz para que o seu nome seja glorificado. Então, se Deus começa a fazer o que é possível na nossa vida, ninguém vai dar glória a Deus por isso não. Ninguém vai louvar a Ele porque Ele está fazendo. Mas quando Ele começa a fazer aquilo que não é possível na nossa vida, aí a glória vai para Ele. Porque Ele é o Rei da glória. Ele é o dono da glória. É Ele quem manda na glória. É Ele quem manda a glória para a igreja, e a igreja manda a glória para cima, e Deus manda a glória aqui para baixo. Então, aleluia, você tem promessa de Deus, nós temos. Vamos fazer como Abraão. Ele não permitiu que as dificuldades gerassem incredulidade nele, aleluia, e o levasse a descrer da promessa de Deus. É muito interessante isso. A gente sabe que Deus promete, não é? Mas vem as dificuldades, vem a turma do não vai dar certo, vem a turma que vai dizer, isso não vai funcionar, não é assim? Não tem condição. Mas se Deus prometeu, irmão, olha, Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Você acredita que Deus é assim? Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele faz aparecer aonde não existe, glória a Deus. Ele faz aparecer água em pleno deserto. Ele faz brotar água de dentro de uma rocha, porque Ele é o soberano. Ele. Abre bem a tua boca, glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Então, não podemos, é como diz, não duvidou da promessa de Deus. A fé negativa é a dúvida. A dúvida, ela gera a fé negativa. E quando a dúvida vem, aí a gente fica como Pedro, caminhando em direção a Jesus, mas enquanto está olhando para Jesus, está muito bem. Mas quando sente o vento forte soprar, aí já olha para a dificuldade, aí vem a dúvida, aí a pessoa começa a afundar. Eu sei, irmão, que o tempo não está fácil, o tempo está difícil, o diabo está trabalhando com tudo que ele tem direito para perturbar a igreja, perturbar a gente, não é verdade, irmão? Não, as coisas não são mais como eram antigamente, não é assim? É uma luta que termina hoje e começa outra amanhã. O diabo não está dando sossego a nós. A gente antigamente ainda ficava 10 dias, 30 dias, muitas vezes, sem luta, mas hoje não, é terminando uma e chegando outra amanhã. Só que Deus dá vitória na de hoje, é o mesmo Deus que vai dar vitória na de amanhã, glória a Deus. O Deus que vai dar vitória na de amanhã, é o Deus que vai dar vitória na de depois de amanhã, aleluia. Creia nesta palavra, promessa. Arabacanda,
Abre a tua boca e dá glória. Camanaia Súria. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé Deus não age na sua vida, aleluia. Sem fé Ele não pode realizar o que Ele prometeu na tua vida, glória a Deus. Porque, irmão, nós queremos tudo logo. Deus faz a promessa e a gente quer logo essas promessas, não é assim? Mas Deus tem um tempo para a promessa, aleluia. Mas enquanto a promessa não chega, então fortaleça a sua fé, alimente a sua fé, aleluia. Como você vai fortalecer a sua fé? Adorando a Deus, dando glória a Ele, tendo a certeza que Ele é o Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir, glória a Deus, e que Ele não mudou, e que Ele é o mesmo, e que Ele tem compromisso com você, Ele tem compromisso com a igreja, Ele tem compromisso conosco. Então, promessa de Deus. Vocês sabem que Jó foi um homem que teve fé em Deus, e ele provou por causa das provações que ele passou. Mas diante das coisas, quando tudo parecia desfavorável, e se olhava e dizia, não tem condição, o que era que ele fazia? Ele combatia a incredulidade com fé. E você precisa fazer o mesmo. Quando tudo parecia, ou se mostrava um cenário de derrota para ele, aleluia, aleluia. O que é que ele dizia? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, irmão, aleluia. Creia, receba essa palavra. Deus vai se levantar do trono, Deus vai se levantar do trono e vai cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. Creia, 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 creia esta noite. Ele vai. Aleluia. Então ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e que no tempo certo ele vai se levantar. Aleluia. E ele vai agir, glória ao nome do Senhor. Aqui a gente precisa entender, irmão, que as coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem, mas elas não fogem ao controle de Deus. É uma permissão de Deus, muitas vezes uma aprovação para a nossa vida, não é? Mas você não deve perder a fé no Senhor. Aconteça o que acontecer, declare sua fé em Deus. Aconteça o que acontecer, fortaleça a sua fé em Deus. Aleluia. Diga como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, fica sabendo, ó rei, aleluia, que o Deus a quem nós servimos, Ele nos livrará da tua mão, e vai livrar a gente da fornalha. E se Ele não livrar, aleluia, não tem problema, nós vamos continuar servindo a Ele. Aleluia. Continuar. Então, Abraão, ele tinha toda a certeza. Veja, diante de tudo, o versículo 21 diz assim, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Glória a Deus. Não duvide. Aleluia. Poderão reviver esses ossos? Poderão reviver esses ossos? Aleluia. Não duvide. Não duvide. Aleluia. Não duvide, porque Deus ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e Ele não mudará.
E o texto diz: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E a gente precisa ter essa fé. Tem que ter fé em Deus e fé na promessa. E fé que Ele é poderoso para fazer. Aleluia, aleluia. Fé que Ele é poderoso para fazer. Fé que Ele é poderoso para fazer. Fé que Ele é poderoso para fazer. Você tem fé que Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu? Você tem fé que Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu na sua vida? Então fortaleça a sua fé nesta noite, dando glória ao nome dEle. Exalta o nome dEle, glorifica o nome dEle. E você vai voltar para casa cheia de fé e confiante que Deus, Ele renovou a promessa dEle na sua vida, hoje, aqui e agora. Então Abraão tinha toda a certeza que Deus era poderoso para realizar o que Ele tinha prometido. E a gente precisa ter essa certeza. Então não perca a sua fé, mas alimente-se, oh aleluia, ou alimente a sua fé dando glória a Deus, sabendo que quem te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E agora me faz lembrar, eu trabalhando em uma cidade, fronteira com Pernambuco, me faz lembrar uma experiência de uma irmã lá de Pernambuco, não é? Uma senhora que Deus falou com ela, glória ao nome do Senhor, e ela vinha lutando pela sua sobrevivência, mas era uma mulher de fé, era uma mulher de ciclo de oração, era uma mulher que tinha compromisso com Deus, e ela lutava pela sua manutenção mensal, e ela não conseguia se aposentar, e aconteceu esse testemunho lá em Pernambuco. E um dia Deus usou um irmão, um vaso, e disse para ela: mulher, eu vou te aposentar. Quem vai te aposentar sou eu. Veja que coisa interessante, não é? Aí o que é que aconteceu? Ela estava em casa, e enquanto ela estava em casa, aí chegou lá uma equipe lá de frente à casa dela, com a maquininha na mão assim, que dava um sinal eletrônico. E à medida que aquela equipe se aproximava da casa daquela irmã, aí o sinal aumentava mais ainda. Aí aquela equipe pede: a gente pode entrar na sua casa, nós somos representantes aqui, aleluia, somos representantes aqui de uma operadora. O sinal está forte aqui na sua casa, a gente pode entrar. Aí entrou na casa daí. Quanto mais entrava, mais o sinal ficava forte. Aí ele foi lá para o quintal da casa. Aí quando chegou no quintal, aí o sinal ficou lá em cima. Aí a equipe, aleluia, da operadora disse: aqui a gente vai montar uma torre para a nossa telefonia aqui no seu quintal, e a senhora vai ficar recebendo na época R$6.000 todo mês até a senhora morrer. De glória! Arabaxanda, abre a tua boca e dá glória, crente. Aleluia. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Camansui, tanamanabaxá. Deus, Ele faz, irmão, aleluia. A gente precisa crer nesse Deus, o Deus do impossível. O Deus que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que nós servimos. É o Deus da multiplicação. Então que esta noite você saia daqui com essa palavra. Olhe para a pessoa que está do seu lado, se você quiser, e diga assim: a promessa de Deus vai depender da sua fé.